Você sempre sonhou em criar uma produtora de vídeos e após um longo período de procrastinação ou então de planejamento, sente que chegou primeiro para dar o primeiro passo quando de repente aconteceu a pandemia do novo coronavírus. E agora? É possível criar um negócio do zero em um período tão incerto como esse? A resposta é sim. As estratégias são outras, os planos são alterados, mas existem sim alternativas para quem busca criar sua empresa hoje, principalmente para os criadores de conteúdo audiovisual. Nossa área de atuação esconde um mercado rico e fértil para novos profissionais que almejam se reinventar. Fala pessoal, meu nome é Bruno Canuto, eu sou especialista em comunicação audiovisual, ex-filmmaker e fundador da produtora Mahara Digital. E para conversarmos sobre esse assunto, eu queria começar com os fatos. A quarentena, como medida de prevenção para combater a pandemia, faz com que as pessoas passem a maior parte do seu tempo em casa. Então, os meios de comunicação eles estão limitados às redes sociais, às videochamadas e aos demais caminhos que englobam o audiovisual, como a televisão, streaming, são coisas que estão acontecendo muito. O mercado digitalizado está crescendo como nunca e cada vez mais pessoas estão motivadas a criar os seus próprios conteúdos, sejam com lives na Twitch, vídeos no YouTube, lives no YouTube, no Facebook também, no Instagram, podcast, Spotify, casou até dancinhas no TikTok, né? O novo normal é agora construído pela internet e a forma como nos comportamos e interagimos com o mundo está mudando radicalmente. Muitas coisas aconteceram, eu na pré-pandemia, né? Em fevereiro, antes da pandemia, eu tinha me inscrito na pós-graduação em marketing e aí era presencial, eu tava louco porque eu gosto do ambiente acadêmico, de me conectar com os professores e com os profissionais da área. E eu tava louco pela presencial. E aí veio a pandemia. Primeiro começou a atrasar, o primeiro, segundo mês, terceiro mês. E aí a minha pós virou uma pós híbrida, né? Então era um EAD ao vivo com professores. E aí a gente pode perceber como isso tem modificado o nosso vocabulário atual. Não é de já, não é por conta da pandemia, mas a pandemia intensificou. Dificilmente você nunca ouviu falar de termos como like, engajamento, boomerang, fluke, hashtags. E a partir dessa nova cultura, quem domina a comunicação audiovisual estará na frente, porque audiovisual não é só vídeos, né? É a união do áudio, do visual estático, em movimento. Isso é a comunicação audiovisual. Isso significa que a pandemia pode ser um momento propício para quem sempre sonhou em criar sua produtora de vídeos. Isso inclui também para entretenimento com a quarentena, como o serviço de Netflix, Amazon Prime, Disney+. Eles criaram fortunas produzindo filmes, séries e documentários em seus serviços de streaming. Então beleza, mesmo durante a pandemia, existem grandes oportunidades de atuação. Mas como de fato começamos uma produtora, né? Como você vai começar a sua produtora? E o primeiro passo é estudar o mercado e definir qual será a sua área de foco. Entender o momento é muito importante. Então assim, as produções elas reduziram as gravações por conta dos lockdowns nas cidades, das fases emergenciais, das fases vermelhas, mas elas estão acontecendo de forma mais lenta, mas estão acontecendo. E aí eu vou te dar um panorama de como foi o posicionamento da Mahara nessa pandemia, porque aí você pode separar, né? Então vou começar a construir a minha produtora a partir deste ponto de vista. A gente percebeu que ano passado que as produções começaram a cair e a gente começou a intensificar as nossas campanhas de marketing em produtos de edição, serviços de edição, pacotes de edição de fórmulas de lançamento, né, para lançamentos de infoprodutos, gravação de videoaulas, edição de videoaulas. Então existiam clientes que não tinham um budget muito alto, um orçamento interessante para gravar as aulas, então nós demos uma consultoria audiovisual para o cliente gravar com o próprio celular, né? Hoje não tem quem não tenha um Samsung top de linha, um iPhone com uma qualidade boa. E aí ele comprou alguns elementos, né? Um microfone lapela que conectasse no celular, uma iluminação para fazer um 45 graus, para que ficasse com um som bom e com uma qualidade de gravação boa. E foi uma das formas que a gente se posicionou em 2020. E aí quando a gente começou a regredir, né, voltar para as outras fases, começamos a resgatar os nossos clientes. Então nós levantamos clientes de edição em formatos de assinatura, então era um cliente que todo mês pagaria a gente, e os nossos clientes que nós já tínhamos assinatura de produção passou
também a nos ativar novamente. Então, na pandemia, em 2020, nós estávamos contratando pessoas de home office. Fora as lives, né, que acontecem também, né? Principalmente no setor corporativo, que onde a gente atua, tem os cursos online ao vivo, né? Os webinários. Empresas grandes vendem cursos para outras empresas grandes, e aí você precisa de uma equipe que faça corte, cenário virtual. São muitas oportunidades do qual você consegue nessa pandemia criar. E aí uma coisa importante do setor é que o cliente hoje ele não busca uma empresa faz tudo. Ele quer empresas especializadas em funções específicas e nichos específicos, né? Não dá para você ser uma produtora de social e corporativa ao mesmo tempo. Mostra que você atira para todos os lados, não se especializa, não consegue falar o linguajar e ter diálogos sobre business, sobre corporativismo, né? Que é muito importante para você entender o seu cliente, entender o que ele deseja, entender os objetivos, as metas que ele tem e o que ele quer realmente com esse produto. Pesquisando, entendendo quem será o nosso público-alvo, né? Quem será a nossa persona que a gente quer atingir com o nosso trabalho. E a gente define os produtos que vamos trabalhar, né? Os institucionais, infoprodutos, vídeos para redes sociais, se vai ser propaganda, conteúdo infantil, entretenimento, registro de eventos, não nesse momento, né? Mas tem os eventos online, entre outras possibilidades, né? Sempre levando em conta se existe demanda para a área que eu desejo atingir durante a pandemia. No momento que deve-se evitar aglomerações, o registro de casamentos, aniversários e festas de formaturas talvez não seja uma boa opção, por exemplo, né? A quantidade de produtoras que quebraram nessa fase ou estão passando por muita dificuldade é imensa, porque eventos voltaram por um pequeno período e já parou. A partir desse pensamento, podemos calcular em quanto tempo teremos possibilidade de retorno de lucro, o segundo passo. E agora é necessário existir fluxo de caixa para construir uma estrutura, né? O plano de ação visa construir essa base inicial e imediata de sustento para uma produtora. Então, o detalhamento de quanto será gasto inicialmente e quanto de lucro será gerado é fundamental. Um insight bem legal que pode ser feito é todo job que você fechar como pessoa física, ainda como um autônomo, um filmmaker, um videomaker, enfim, você separa uma parte desta grana, supondo que a tua operação que você planejou inicial da empresa gere um custo fixo mensal de R$10 mil, incluindo o teu Prolabore, que é o teu salário mensal. Você precisa ter um fluxo, um capital de giro para sustentar essa empresa enquanto não entra dinheiro na empresa, porque às vezes um cliente vai te pagar com 60 dias, com 90 dias. Tem empresas grandes que pagam com 180 dias, então depende muito da empresa que você vai atender. Aí você vai falar, não posso te atender porque eu não tenho dinheiro para pagar a operação enquanto você não me paga. Não faz sentido para uma empresa ter esse tipo de diálogo. Então a ideia é o quê? Fechou teu freela? Separa uma porcentagem para guardar. Fechou teu videoclipe? Separa uma porcentagem para gravar. Fez uma edição de vídeo? Separa uma porcentagem para guardar. Sempre separa uma porcentagem para você ir construindo teu capital de giro. O capital de giro mínimo para uma empresa é você ter 6 meses daquele custo operacional que você tem ali. Então, por exemplo, se seu custo de empresa é R$10 mil, você tem que ter pelo menos R$60 mil guardado como capital de giro numa aplicação que você tenha liquidez ali. Então, algo que você que ele renda alguma coisa, mas que você possa retirar a qualquer momento. Existem gastos iniciais que devem ser levados em consideração. Uma produtora de vídeo precisa, teoricamente, de um mínimo de estrutura para gravar e editar vídeos. O foco não precisa ser esse, mas ter em mãos uma câmera, um microfone, uma iluminação, por mais que básica, e um programa de edição, né, um computador que aguente editar esse material pode fazer a diferença. Entender as necessidades do cliente que você busca influencia nessa escolha, porque nem sempre você precisará dos equipamentos mais profissionais enquanto está começando. Tampouco deve preferir os itens mais recentes e mais caros, né? Eu chamo de síndrome dos equipamentos novos. Nossa, lançou a Blackmagic 6K Pro, preciso ter. Tá bom, você pode ter, mas faz sentido você ter nesse momento? Muitos filmmakers que estão começando no mercado garantem os itens mais profissionais para só então pensar em o que fazer com eles. O caminho deveria ser o inverso. Você primeiro cria, se envolve em projetos para só então pensar nos equipamentos necessários para executá-los. E acredite, pesará bem menos no bolso. Às vezes você pode colocar pessoas na equipe, né, pagar o freela de outras pessoas que já tenham os equipamentos necessários para aquele único serviço que você fechou que vai necessitar daquele produto. Você não precisa tê-lo dentro de casa e comprar porque é novo. É claro que o ideal é possuir uma estrutura já pronta para atender às necessidades que surgem da noite para o dia.
Mas assim, se você tem um bom networking, construir uma boa lista de freelancers, você consegue resolver isso da noite para o dia também. E é para isso que existe o terceiro passo. Compreender que a pessoa jurídica, a sua empresa é diferente da pessoa física, você. Mas Bruno, como encontrar clientes? Como entrará o dinheiro? E aí a gente está no quarto passo. Existem alguns caminhos interessantes, como buscar pelos clientes que você já possuía de trabalhos antigos, contatar pessoas próximas que possam estar precisando de ajuda e trabalhar em uma ampla campanha de divulgação direcionada para a área que deseja. Mas caso você ainda esteja construindo seu networking, pode ser interessante procurar por 3 clientes estratégicos e oferecer trabalho, nem que seja de graça, e aí divulgar o feedback e a indicação deles nas redes sociais, pedir para eles também indicarem pessoas mostrando o trabalho. Então assim, criar planos de divulgação é fundamental. Sua produtora precisa estar na mente dos clientes quando precisarem produzir algum vídeo. Por mais que por algum motivo, talvez financeiro, eles não fechem, eles têm que pensar em você, primeiramente, na sua empresa. E por fim, o quinto passo é a documentação. Você já descobriu a especialidade de sua empresa, desenvolveu uma campanha de divulgação excelente, conseguiu alguns clientes fiéis para dar esse start e definiu um fluxo de caixa equilibrado, mas na hora H, o nome e o logo da sua empresa não foram registrados, ou você não possui os contratos prontos no momento de trabalhar com algum cliente. Não manter a documentação organizada e atualizada pode prejudicar muito o seu negócio e demonstra que é um negócio amador no momento de finalizar alguma negociação. A parte burocrática pode não ser uma das mais empolgantes para quem sonha em criar vídeos incríveis, mas é extremamente necessária para desenvolver um negócio que seja saudável. É importante dedicar um pouquinho só do seu tempo para isso. Esses foram os 5 passos que eu considero fundamentais para o início de uma produtora de vídeos sólida. Ainda existem muitos outros e cada um desses passos dá para você abrir para diversos outros subtópicos, mas trata-se de um vídeo introdutório para você que é filmmaker, você que é fotógrafo, você que é um estudante, é um iniciante nessa área audiovisual, para que com essa introdução você possa começar pelo menos a pensar em como montar o seu negócio nesse momento tão conturbado quanto a pandemia. E caso queira se aprofundar ainda mais no mercado audiovisual, pode mandar um direct, mandar mensagem no Facebook, tudo, que a nossa equipe vai estar respondendo aí com você. Se você está gostando desse conteúdo, curte, compartilha, manda para alguém que faça sentido esse material. Eu só estou aqui para poder ajudar e passar esse pouco conhecimento que eu adquiri ao longo da minha jornada para vocês. Então, vamos fazer essa troca. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, já deixa seu joinha aí, deixa seu like, porque isso ajuda bastante o nosso vídeo ser impulsionado para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Então é isso aí, vamos continuar com o conteúdo.